E aí Jesus falou, quando acabar esse frio na barriga, quando acabar esse temor, não tem mais graça. Não tem pra quê, né? Não tem pra quê, porque aqui não é um palco, aqui é um púlpito, aqui é um altar, não é um palco. Um palco você ensaia, um palco você estuda, aqui é um púlpito. Aqui toda vez que você entra na presença dele, eu estou falando para os irmãos, mas eu sei que a presença dele está nesse altar. Aleluia! Eu sei a seriedade do que eu estou fazendo, então o Senhor me falava, é assim mesmo. E quando perder isso, já não tem mais graça. Já não tem um porquê. Porque hoje, irmãos, a gente não vê grupo de louvor. A gente vê uma banda, né, com aqueles instrumentos maravilhosos. Mas quando sobe no altar, cadê a unção do Senhor? Cadê a presença do Senhor? Virou um palco. Cadê o púlpito? Não é palco, não é show, não é evento. É culto, é adoração. Aleluia! Então, irmãos, o Senhor dava a parábola da ovelha perdida. Lucas 15:11 diz assim: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. E assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai. Disse: direi ao pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando longe, seu pai o viu cheio de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista ele, coloque um anel no seu dedo, calçados em seus pés, traga um novilho gordo, mantenha-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Então respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou todos os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Irmãos, pode se assentar. Quem não conhece a parábola do filho perdido? Eu disse: Senhor, o Senhor quer que eu fale do desviado, né? Do que está longe. O Senhor disse: não. O perdido dentro da igreja. Glória a Deus. O perdido dentro da igreja. Não, desviado eu vou trazer. O que não aceitou Jesus ainda, se eu tenho um propósito na vida dele, eu vou trazer. O perdido dentro da igreja, irmãos. O que não sabe o que está fazendo dentro da igreja. Eu confesso para os irmãos que eu chorei muito
Eu chorei muito e me coloquei diante da presença dele, porque a primeira a ouvir fui eu. A primeira a ouvir aquela palavra fui eu, irmãos. E, de repente, numa caminhada com Cristo, aquilo ali vira tão cotidiano, tão corriqueiro, tomar banho, trocar de roupa, um domingo à tarde, estar no culto. Glória a Deus. Mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. E sabe por que o Senhor me deu essa palavra? Essa semana eu tive com uma moça e ela disse assim: pastora, eu quero confessar uma coisa para você. Eu oro muito para uma amiga que estava desviada, muito. Chorei muito pela vida dela e disse: Deus, traga, Deus, ela é levita da tua casa, Deus, traga. Chorei muito pela vida dela. E eu disse: mas você me disse que ela voltou, você chorou de alegria? Ela disse: não, eu chorei de raiva. E eu disse para ela: eu não entendi nada. E ela falou: eu tô me achando a pior pessoa do mundo. Mas para você eu consigo falar, porque eu sei que você vai me ouvir. Você vai ficar numa boa, vai me ouvir. Depois que eu falar tudo, você vai falar para mim. E ali ela falava para mim. Eu fiquei muito brava, pastora. Eu falei: por quê? E ela disse: porque ela voltou. Mas você não estava jejuando para ela voltar? Mas ela voltou com tudo. Glória a Deus por isso. Não, mas ela esqueceu. E já quer louvar. E não sei o quê. E diz que ficou muito tempo. E que não pode mais perder tempo. E queria saber quem faz os eventos da igreja. Porque ela queria participar de novo. Porque ela queria falar com o pastor. E aí ela disse assim: eu fiquei muito brava. E eu falei: por quê? E ela falou: porque ela chegou com todo o amor. Com toda a vontade de trabalhar, com toda a vontade. Glória a Deus. E eu falei: por quê? Porque está perdida na igreja? Porque você nunca saiu, nunca se desviou. Aceitou Jesus com 7 anos. Glória a Deus por isso, nunca saiu. Passou a adolescência, né? Agora já é uma jovem mulher casada. E ela disse assim: pastora, era bem isso. Eu estava perdida no meio da igreja. E quando eu vi ela chegando com todo o amor, eu falei: cadê esse amor? Cadê tudo isso que eu sentia? Né? Cadê essa vontade de trabalhar para o Senhor? E aí o Senhor me deu essa palavra. Fala do perdido no meio da igreja. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor vem buscar a igreja. Ele vai trazer o desviado. Continua mesmo orando, continua mesmo clamando, porque é muito mais difícil você trazer um que se desviou do que você trazer um novo convertido. Porque quando você vai falar, ele fala: eu já sei. Você vai falar: eu já conheço. Você vai falar outra coisa: não, eu já sei que você vai falar. Então é muito difícil trazer o desviado. O novo convertido vem mais fácil, vem por curiosidade. Talvez nunca entrou numa igreja evangélica. Talvez venha por curiosidade para ver como que é a ceia, como que é o batismo. Ele vem, né? Mas o desviado, irmãos, é muito difícil. Então continua mesmo, clamando, orando. Mas o Senhor quer falar nessa noite que Ele vem buscar a igreja. Que Ele quer resgatar a igreja. O desviado Ele vai trazer. O que não aceitou Jesus, se ele tem um propósito de salvação, vai vir. Mas o dentro da igreja, irmãos, o dentro da igreja, perdido dentro da igreja, que não tem mais devocional, que não fala mais com Deus. Eu e o celular, irmãos, nós temos um problema muito sério. Faz dias que eu queria mandar uma mensaginha para a Renata. Renata, tô com saudade. Hoje vi a Renata, deu uma saudade que eu tava dela. Faz tempo que eu queria falar: oi, Renata, mas eu tenho um problema com o celular, ele tem um problema comigo. Fui abrir o celular lá, tinha uma mensagem do Messenger da minha tia. E eu falei: meu Deus, mas o que é essa mensagem? Ah, é de 2019, que eu não respondi. No WhatsApp ainda eu respondo, né? Porque no WhatsApp, né, coisa urgente. Talvez ela não tinha o meu número, ela mandou no Messenger ali no Facebook. Aí eu falei: ai, ainda bem, nossa, isso aqui é muito sério. Ah, mas é 2019. Então, irmãos, eu tenho um problema muito sério e eu tenho me corrigido. Porque as pessoas me mandam um monte de mensagem, depois elas me ligam e dizem: pastora, você não viu o celular?
pastora, você não viu a minha mensagem. E realmente eu não vi. E eu tenho orado para Deus, irmãos. Porque eu entendo que o celular conecta pessoas de longe. Né? Eu entendo, irmãos, e eu já vi testemunho de pessoas que cometeram suicídio. E pela uma mensagem do celular, por eu te amo, eu me importo com você. Aquela pessoa tirou a corda, aquela pessoa jogou o remédio que ela estava para tomar. Mas eu entendo também que o celular é uma arma para desconectar você com Deus. Irmãos, eu orava a Deus e eu me arrepiava inteirinha. O celular é uma arma para tirar o teu momento a sós com Deus. E por que é perdido dentro da igreja? Porque não faz mais devocional. Porque não fica mais sozinha com Deus. Não, eu vou colocar aqui aquela pregação daquela mulher, daquele homem. E daí eu vou fazer minha devocional sozinha, sem louvor, sem celular. Porque Deus quer falar com você, Deus quer corrigir, Deus quer ensinar. Aleluia! O celular não deixa você ouvir a voz de Deus. Deus quer falar no íntimo. Mas daí alguém mandou uma mensagem, não vou responder. É minha devocional aqui na igreja, sozinha com Deus. Eu preciso ouvir a voz dele. Irmãos, é muito triste quando um crente fala que tem medo de orar porque tem medo de barulho. Porque tem medo do mundo espiritual. Como assim? Tem medo de barulho? Como assim? Tem medo? Não, pastor, eu não oro muito lá em casa, sabe por quê? Porque a geladeira faz um barulho, os armários, sabe? Começa a fazer um barulho. Repreende em nome de Jesus. Como que o crente vai ter medo do diabo? O diabo tem que ter medo de nós. Aleluia! Nós sabemos, irmãos, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós não precisamos ter medo dele, não. Né? Nós sabemos quem a gente serve. Não, pastor, eu não gosto de orar 3 horas, porque o negócio é muito perigoso. Perigoso para quem? Para os demônios que vão fugir, que vão sumir. Aleluia! Glória a Deus! De madrugada o negócio é perigoso, melhor de dia. Aleluia! Assim, qualquer coisa está claro lá fora. Eu orei aqui na igreja e daí eu escutava uns barulhos, irmãos, tipo de socorro, e daí tem, né, barulho na rua. Essa rua aqui é bem difícil. E eu comecei a ver, escutar, falei, será que é da rua? Aí o Espírito Santo falou, não, é demônio. Então tá bom, então vou continuar aqui. E daí eu estava contando e a pessoa disse, eu ia correndo lá e deitava e me cobria. Falei, se a pastora fosse correndo, deitar e se cobrir, quem vai orar então? Se o pastor sair correndo, falou, não, fica deitado aqui, de madrugada é perigoso. Então, irmãos, é umas coisas assim, que fala, eu não estou escutando isso, eu não estou ouvindo isso. Por quê? Porque é uma igreja perdida dentro da igreja. É uma igreja que não tem mais devocional, é uma igreja que não ora. É 24 horas com aquele celular na mão, com aquele celular na mão. E o Senhor fala, filha, eu quero falar com você. Filha, eu quero ficar sozinha. Filha, eu tenho que te corrigir. Eu tenho que te ensinar. Filha, eu quero te falar que eu te amo. Aí eu vou mandar uma mensagem para a irmã para ver se ela fala que me ama. O Espírito Santo está falando, eu te amo tanto, filha. Eu te amo tanto. Aleluia, glória a E a Deus! irmã está ocupada e ela não pode te falar na hora. Eu sabia que ela não me amava. Eu vou esperar meia hora. Se a irmã não me responder e não falar eu te amo, é porque ela não me ama mesmo. Sabe, irmãos? É uma coisa assim, o Espírito Santo ali. Filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Filha, eu estou aqui. Filha, fala comigo. Irmãos, tem hora que eu não coloco nem louvor. É sozinha. Eu quero ouvir. Eu quero perguntar para Jesus. O que eu, Clarice, filha? Só filha. O que eu preciso mudar? E para mim ouvir a voz de Deus, eu não posso ter nenhum barulho do mundo. Glória a Deus. Nem o louvor, que é maravilhoso, que tem horas que eu amo. Eu coloco o louvor sim para me adorar Ele. Mas tem horas que eu preciso ouvir a voz dEle. E eu preciso de me desconectar de tudo. De tudo. Aleluia, glória a De Deus! tudo. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso me encher até transbordar. Para me passar para a vida de... Se eu não estou cheia, o que eu vou passar para a vida de alguém? O que eu vou transbordar na vida de alguém se eu estou vazia? Ou se
eu estou ali pela metade, se eu não tenho nem para mim, como que eu vou passar para a vida do outro? Eu tenho que me encher de Deus. E quando eu ver que eu estou transbordando da presença dele, aí eu posso passar para a vida do outro. Irmãos, nessa noite, o Senhor está nos falando do filho pródigo. Glória a Deus. Mas o filho que está perdido dentro da igreja, aquele filho ali, que ele orou tanto, aquela menina orou tanto, e de repente quando aquela pessoa que ela orou tanto voltou, e ela disse: pastor, eu estou me achando a pessoa mais egoísta do mundo. Glória a Deus. Pensa, quando você volta para a igreja desviado, quando volta, já volta feliz, né? E pensa um jovem que voltou. Ele volta o triplo de feliz, com aquela juventude, com aquela alegria, querendo fazer tudo para Jesus. Mas glória a Deus que ela entendeu que ela precisava acordar, que ela estava perdida no meio da igreja. Irmãos, quantas pessoas perdidas no meio da igreja, se importando com sapato, com roupa, se importando com tantas coisas que ficam, se importando com coisas pequenas. Não, eu não vou, porque não sei quem não gosta de mim. Não, eu não vou, porque eu não gosto daquele lugar, não gosto daquela igreja, não gosto daquele irmão. E o Espírito Santo falando: vem, filho, é você que está perdido dentro da igreja. Glória a Deus. É você que está perdido. É Deus. Ah, Deus maravilhoso, santo e querido. Irmãos, eu tenho muitos testemunhos de muitas pessoas que eu trouxe para Jesus. Mas os irmãos que estão com nós há 5 anos já conhecem esse testemunho. E essa moça, nós trouxemos ela para a igreja. Glória a Deus. E ela era prostituta. E eu falei para o pastor Gil assim: você pode dar curso de cabeleireiro para fulana? Porque ela vai sair, né, dali da onde ela trabalha. E eu falei, eu orei a Deus. E o pastor Gil falou: mas que hora? Eu falei: de noite. Eu falei para ela que nós vamos ajudar ela. E ela me dizia assim: Clarice, mas como? Com uma criança de 4 anos, eu vou sair, parar de trabalhar à noite e essa criança vai passar fome? E eu falei para ela assim: não, faz o curso, você não gosta, você já lá à noite onde você trabalhava, você que mexia em todos os cabelos das meninas, você fazia maquiagem em todas as meninas. Aí, ó, você tem um dom e tal, e o pastor Gil vai te ensinar. O pastor Gil chegava às 10 horas da noite. E nós ficávamos com ela até meia-noite. O pastor Gil ensinando ela a cortar cabelo e eu sentada ali esperando. Até tentei fazer um pouco de curso, não quis mais. E ela ali, e o pastor ajudando ela e dando algumas ferramentas que ele tinha ali que estava sobrando para ela. E aí eu convidei ela, tinha uma reunião, tinha uma célula de uma igreja que a gente não precisa falar o nome, uma igreja de costume. E a Daiane, ela veio, eu falo o nome dela, porque ela não liga. Ela disse que se um dia ela puder, ela vai vir aqui contar testemunho para os irmãos. E ela, com toda aquela alegria, aquela euforia, ela aceitou Jesus e nós chegamos naquela célula. Eu dizia: calma, vai mais devagar, né, as irmãs? Igreja de costume. E eu, fala mais baixo. E ela já queria contar toda a história de onde ela veio. E as irmãs, uma sentou para o lado, outra foi para a porta, outra foi tomar água. Outra já saiu da cadeira que estava do lado dela, sentou na cadeira da frente. E nós ali na célula, né? No condomínio onde a gente morava. E eu falava: calma, calma, né? Vamos devagar, né? A igreja é assim, tal, tal. E aí, nós fomos embora e eu falei: daí? Dela: nunca mais vou lá. Nunca mais olho para a cara daquelas irmãs. Você viu o jeito que elas me trataram, Clarice? E daí a irmã bateu lá em casa 7 horas. Eu não era pastora. Só a Clarice, irmã, a mulher do pastor. Alguns me chamavam já de missionária, outros me chamavam de pastora, mas eu não era, né? Tinha 20 e poucos anos. Clarice, eu venho te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Quem que você chamou para tua casa? Você não tem medo de perder teu casamento, de não sei o quê? Aonde já se viu? Eu falei: não, foi Deus que mandou eu trazer ela. Aonde já se viu isso, Clarice? Que Deus? Deixa ela lá, que morra na vida que escolheu. Como assim?
Mas era uma vida, não? E aí eu vi aquelas mulheres perdidas dentro daquela igreja. Sem amor, sem compaixão. E aí disse para ela, então... E aí ela disse, a igreja que você vai é longe, eu quero uma igreja aqui perto, no bairro, vamos encontrar uma igreja. E nós fomos com aquela moça e ela começou a frequentar uma igreja ali. E para a glória de Deus, irmãos, hoje eu vi lá no Instagram dela, ela tem um salão de cabeleireiro. Embaixo, em cima do shopping Água Verde. Ela tem uma sala e ela trabalha sozinha lá. E ela corta cabelo de mulheres, faz uns trabalhos lindos. E quando eu vejo o processo que ela passou. Mas foram, irmãos, Aleluia! anos. É um processo. 11 anos. Talvez ela teve muitas oportunidades de abrir aquele salão ali com coisa ilícita, com coisas que ia desagradar a Deus. Mas quando ela decidiu caminhar com Cristo, né, irmãos? Mas foi um processo longo na vida dela, 11 anos. E quando eu vejo ali, né, o Instagram dela fazendo os cabelos, eu disse, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Ela tinha um miojo e toda feliz e dizendo, Clarice do céu, você não acredita, eu o quê? Eu tinha um miojo e um leite. E o Piazinho, de 4 anos, maior que a Manu, ele pegou o leite e jogou tudo no miojo que nós ia comer. Eu comi, mas não estava muito legal. Mas eu estava com muita fome à noite. Falava para ela, não, vai lá, por que você não bateu lá? Por que você não me pediu alguma coisa? Ela, não, você já me ajuda tanto. Mas eu glorifiquei aquela alegria. E ela rindo e contando, você não acredita. O que ele fez? Jogou tudo o leite ali dentro do miojo. Era a única coisa que eu e ele ia comer. E aí eu contava para ela da viúva, né, que tinha um pouquinho de azeite. E ela ficava maravilhada nas histórias da Bíblia. Então tá igual eu, né? Eu não sou viúva, mas sou pobre, sou viúva sem nada. Então, e ela me dizia, nossa, Clarice. E eu falando para ela, leia lá, coloca no YouTube e veja essa ministração, né? Essa que não tinha nada, que Jesus fez na vida dela. Glória a Deus. E vendo as mulheres da Bíblia, e vendo os milagres de Jesus. E eu glorifico, irmãos, muito a Deus pela vida dela. Glória a Deus. E quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrava da história da Daiane. Aquelas mulheres, né? Que era uma célula só de mulheres, então não tinha homens. Tinha que receber com todo carinho, com todo amor. Foi as que mandaram ela embora. Perdida no meio da igreja. É, Deus. Mas o Senhor, irmãos, nessa noite Ele vem nos falar, né? Ele vem falar o nosso coração das ovelhas perdidas dentro da igreja. Porque daí é difícil, porque você vai falar para o desviado. Você vai falar para o que não conhece Jesus. Não, aquele vai para a igreja todo domingo. Como que eu vou falar para ele aceitar Jesus? Ele mais que aceitou, ele está lá. E aí você vê que está perdido no meio da igreja. Glória a Deus. Perdido, irmãos, cada dia mais entra na presença de Deus e queira mais de Deus, mais, cada dia que você tem uma experiência com Ele, queira mais ouvir dEle. Se Ele corrigir, tudo bem. Pai que ama, corrige mesmo. Se Ele ensinar, tudo bem. Mas tem hora que Ele vai te pegar no colo e Ele vai dizer, filho, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Então, não perca a oportunidade de ter o teu momento a sós com Deus. Seja a hora que você puder, entra na presença dEle. Glória a Deus. Entra na presença dEle e diz, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Porque Ele está voltando. Ele está voltando para levar a igreja dEle. Não vai levar a placa. Ele está voltando para buscar a igreja dEle. E muitos perdidos dentro da igreja, irmãos. Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Queira mais do Senhor, irmãos. Cada dia mais. Cada dia mais. Se encha do Senhor. Se encha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus de glória. Deus maravilhoso. Santo é teu nome. Oh, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu coloco cada vida diante do teu altar. O Senhor diz que vem buscar a tua igreja. O Senhor diz claramente, fala para a minha igreja que eu estou chegando. Eu estou chegando.
imaginam. Ah, Deus Todo-Poderoso, que a gente possa estar Aleluia. cada dia mais contigo. Que nós possamos ter cada dia mais a tua presença. Deus de poder e glória, Pai amado. Nos faz de novo, nos faz vaso de honra. Oh, Deus Todo-Poderoso. Deus de poder e glória, Senhor. Enche a nossa enche, Senhor. Ah, Deus de poder e glória. Deus de poder e glória, novamente a tua igreja, Senhor. Ah, Pai amado. Oh, Jesus, traga a essência da adoração, a essência do louvor, a essência, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu te peço a tua bênção. Te peço que o Senhor esteja comigo, ah, Deus, ajude a cada um ter mais comunhão contigo. Mais, Pai. E eu me coloco também, Senhor. Enche a minha vida cada vez mais. Eu quero transbordar em ti. Deus maravilhoso, Santo. Glórias e glórias e glórias. Oh, Deus Santo. Deus Santo, Deus Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque não podemos viver sem a tua presença, Aleluia. Glorificamos ao teu nome. Oh, Pai amado, Pai querido, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. É Deus poderoso. Eu peguei contra ti, Pai, eu não sou digno de estar perto de ti. Filho, sua cama está pronta, seu anel preparado, o seu filho carregado. Mas eu já preparei
Deus, irmãos, para nós terminarmos a nossa ministração. Essa semana, uma irmã falou para mim, pastora, eu acredito que a igreja vai passar para a tribulação que vai ter, eu acredito que a igreja não vai ser arrebatada antes. Eu falei, então esteja pronta para passar a tribulação e por morrer no nome de Cristo. Daí ela falou assim,